Dando continuidade ao curso, né, nós vamos falar agora de movimento de uma partícula em duas e três dimensões. Basicamente, a principal mudança, né, da primeira parte que a gente estudou será essa daí. Agora, em vez de tratar só em uma dimensão, a gente vai tratar em duas ou três. Sempre que for possível, a gente vai tratar em duas na forma mais fácil, mas também mostrando a possibilidade de generalizar isso para três dimensões, ok? Bom, a gente obviamente fará um uso de vetores mais frequentemente, ok? A gente vai fazer, às vezes, quando for necessário, uma revisão sobre algum conceito que a gente já verificou, ou que se a gente já tenha verificado no passado, ok? Enunciar alguns teoremas e, basicamente, a gente vai tratar da mecânica newtoniana para esses casos, ok? Bom, o primeiro caso é o movimento de projéteis, ok? Bom, o movimento de projéteis é bem conhecido, a gente estudou inclusive para o ensino médio, certo? No ensino médio. Só que um elemento importante, mais real, é a resistência, né? Ou os efeitos da resistência do ar. Então, primeiro a gente vai fazer uma revisão sem esses efeitos do ar, depois a gente vai introduzir, né, a resistência do ar para mostrar, né, como esses problemas são feitos e a importância, né, do estudo deles e os principais resultados, ok? Então, a primeira parte, né, a gente vai falar sobre forças sem essa resistência do ar, ok? Então, no fundo, o conceito é muito semelhante ao que a gente vem considerando. A gente só vai tomar o cuidado de fazer uma notação o mais completa possível, de forma a poder generalizar os nossos casos, ok? Então a gente vai considerar o lançamento oblíquo, né, cuja altura máxima atingida pelo móvel, né, em comparação à Terra, é tão pequena que a gente pode considerar que a constante gravitacional, que a aceleração gravitacional seja constante, porque estão habituados a falar constante gravitacional, ok? E nós podemos definir, né, qualquer plano onde isso ocorra, inclusive, né, uma região em três dimensões. Só que como acontece basicamente em duas dimensões, a gente sempre pode tratar este caso como em duas dimensões, certo? Então a gente considera que um móvel é lançado com velocidade inicial v0, a inclinação do lançamento é θ, ok? Então a gente de baixo para cima. Se esse objeto é lançado, então ele vai percorrer, além, né, de se deslocar na vertical, ele também se desloca na horizontal, descrito por esta parábola, ok? E a gente vai verificar se isto é realmente assim. Bom, a equação de movimento inicial vai ser m, derivada segunda no tempo do vetor posição, menos, que é igual a menos mg na direção k. Então a força gravitacional está agindo sobre essa partícula de massa m no sentido contrário ao eixo que a gente escolheu. Então ele é um mg apontado na direção menos k, certo? Bom, isso descreve, né, a equação de movimento deste caso em especial. Decompondo, né, a gente teria a seguinte forma: m d2 dt2 de x igual a zero, porque não há movimento
em x, ou componente do movimento em x, m derivada segunda no tempo de y, e idem, mesma coisa, e sobra m derivada segunda no tempo de z, que é igual a menos mg, certo? Então eu montei um conjunto das componentes da equação de movimento inicial, certo? Bom, cada uma dessas equações pode ter como solução x de t, que é igual a x0 mais v0 em x vezes t, y, que é igual a y0 mais v0t, e z0 mais v0t menos 1 meio de gt quadrado. Ok? Eu posso reagrupar e descrever isso na forma vetorial, como sendo r, vetor r de t, que é igual a um r0 mais um v0 t menos meio de gt quadrado na direção k. Ok? Então eu tenho uma equação para o deslocamento com todos os elementos que são necessários, ok? Bom, fiz um comentário aqui, essa equação realmente é muito elegante, né, quando descreve o movimento do lançamento oblíquo, ok? Bom, porém, se ele foi lançado, né, da origem, então eu posso dizer, né, que x de t é igual a zero, y de t vai ser um v0y vezes t, e o z de t pode ser escrito como um v0z t menos 1 meio de gt quadrado, ok? Esse conjunto, né, de funções horárias, né, elas descrevem, né, o movimento do objeto enquanto ele estiver em voo, certo? Bom, o ângulo entre V0 e a horizontal é chamado de ângulo de lançamento, ok? Então, logo, a gente pode decompor o vetor V0, ok? Em partes seno e cosseno, para poder aplicar nessas equações que a gente está nas funções horárias, certo? Só vou voltar no desenho. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho o ângulo de lançamento. Então, se eu decompor esse vetor na direção y e na direção z, eu vou ter uma componente aqui que é esse pedacinho aqui, que é o cateto adjacente, e depois, neste pedaço aqui, eu vou ter o cateto oposto desse ângulo aqui. Então, eu posso decompor o vetor V0 em duas partes. Ok? Então, é isso que a gente faz. A gente decompõe o vetor V0. Então, V0y vai ser V0 cosseno de θ. E V0z vai ser V0 seno de θ. Ok? Bom, se eu me atentar, né, para os valores das raízes, né, da equação, desta equação, como eu tenho uma equação de segunda ordem, então provavelmente ela deve ter no mínimo duas raízes, ok? Então, no instante do lançamento, t é igual a zero, então provavelmente essa é a primeira raiz. A outra raiz é quando z de t, que é igual a v0z vezes t menos 1 meio de gt quadrado, seja igual a zero. Se essa condição está correta, então eu posso dizer, isolar um t aqui, que t vezes v0z menos 1 meio de gt seja igual a zero. Para que isso seja verdade, a primeira é zero, que a gente já confirmou aqui, ou a segunda, esta quantidade aqui, é zero. Sendo esta quantidade zero, né, o termo meio de gt passa
para o outro lado da igualdade e temos como resultado que t é igual a 2v0z dividido por g. E esse é o tempo em voo, ok? O tempo que ele leva para percorrer a trajetória. Se imaginar só em uma direção, é o tempo dele subir e descer, né, na componente z. Me permita voltar um pouco. Essa expressão y, ok? É v0y vezes t. Se eu considerar que durante o tempo que ele esteve em voo, seja tal que o meu deslocamento máximo seja proporcional a este tempo que ele esteve em voo. Então, o que a gente faz? A gente pega o valor do tempo e aplica na equação 5b. Então, o y máximo vai ser v0y vezes 2v0z dividido por g. Então, o y máximo vai ser 2v0y v0z dividido por g. Certo? Então, a gente encontrou o tempo, né, que o movimento acontece na ida e na volta. Obviamente, metade desse tempo é o tempo de ida e outra metade é o tempo de volta. E o deslocamento máximo é dado por 2v0y v0z dividido por g. Ok? Nós temos então o deslocamento em y máximo dada por essa expressão 2v0y v0z dividido por g. Bom, nós conhecemos quem é v0y e v0z em termos de θ, ok? Então, se eu substituir os valores de v0y e v0z, eu vou ter um v0 para o cosseno, né, para o v0y, e um outro v0 veio do v0z, certo? Então, eu fico com 2v0 ao quadrado dividido por g, cosseno vezes seno, certo? A gente sempre, quando tiver seno vezes cosseno, a gente pode lembrar que seno de 2θ pode ser escrito como 2 seno de θ cosseno de θ, certo? Sai da relação de seno A mais B. Sendo assim, então eu posso substituir 2 seno vezes cosseno por seno de 2θ. Então eu posso escrever que o nosso y máximo vai ser 2v0 ao quadrado dividido por g seno de 2θ, ok? Então, para o tempo t, que é o tempo de subida e descida, eu consigo determinar a altura máxima e a distância máxima alcançada, ok? Vou dar um pause para continuar.